Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Saudades, espero que vocês tenham um ótimo ano, né? Apesar das dificuldades do momento, né? Mas para aqueles alunos que não me conhecem, mas a maioria me conhece, né? Eu estou falando para o segundo A, segundo B e segundo C. Eu acredito que isso seja uma junção dos primeiros aí do ano passado. Eu tinha todos os primeiros, né? Então, aos alunos novos, sejam bem-vindos ao João Firmino. Vocês vão gostar muito dessa escola. Nossa escola foi bem reformada, está bonita. Sejam bem-vindos. E os alunos que já me conhecem, né? Muito bom falar com vocês. Essa aula no Drive vai ser a única, porque na semana que vem vocês vão ter aulas com outros professores de outras disciplinas, né? No caso, no Drive ainda, são duas semanas. Depois disso, vocês vão começar a acessar pelo Classroom. Não se assustem, porque depois que vocês pegarem um jeito, é muito fácil, dá para mandar atividade por lá, dá para falar com o professor vai corrigir, vai ter uma comunicação mais rápida, é fácil, né? Então, depois se acostuma com o Classroom, é fácil, tá bom? Então fique tranquilo que alguém vai orientar vocês e vai dar tudo certo, tá bom? Logo logo vocês já vão estar adaptados aí ao Classroom, tá bom? Os professores também vão se adaptar, quem já não usou. Eu já tinha usado isso na escola particular, então era um modo assim bem fácil assim de conexão com os alunos, tá bom? Então, hoje eu vou dar uma geral assim do conteúdo de geografia para o primeiro bimestre, ok? Então, eu vou falar assim no geral, ok? Eu vou dar uma geral assim e baseado nisso, depois dessa aula, vocês vão lá no caderno de vocês, colocam o aprendizado de vocês que vocês tiveram com essa aula, que vocês entenderam, como vínhamos fazendo o ano passado. Tudo bem? A atividade básica é essa, é meio que uma revisão aí só para vocês entenderem o primeiro bimestre, o que vocês vão estudar no primeiro bimestre. Vamos lá. Território brasileiro, né? A gênese, né? Como se formou o território brasileiro, né? Nós já estudamos, minimamente nós sabemos que o Brasil começa pelo litoral. Eu estou falando pós-índios, né? Óbvio que os índios já estavam aqui, mas todo esse processo do Brasil com o mundo começa pelo litoral em direção ao centro, né? Depois se espalha pelo Brasil inteiro, certo? Então, um processo de industrialização, urbanização, começo aí desse processo aí de crescimento do nosso país, ele começa via litoral. Tudo bem? Então, nós vamos identificar dados, representações, mapas, informações, né? Para comparar essas etapas, né? Como foram as etapas primeiro a urbanização, a industrialização, acabaram com a mata nativa, né? A Mata Atlântica, começa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e aí o comércio vai aumentando, esse processo vai se desenvolvendo, né? O comércio aumenta, obviamente pelo mar, navios, todo aquele processo de colonização portuguesa, né? E o que eles retiraram daqui, como que produziu, cana-de-açúcar, café, e todo esse desenvolvimento passo a passo, né? Como se desenvolveu São Bernardo, né? Principalmente era a princípio urbano, depois produção de outras coisas, né? Batata, metalurgia e por aí vai. Produção artística, cinema e tudo mais, né? Então todo esse processo aí da apropriação territorial do Brasil, nós vamos entender. Tudo bem? Passo a passo. Essa formação territorial foi tranquila? Teve conflitos? Não teve? Né? Como que foi essa divisão? As primeiras divisões do Brasil? Né? Para quem ficou o território? Como foi dividido em estados? Né? Quais foram privilegiados ou os não privilegiados? Por que a Espanha não quis o Brasil? Por que não havia interesse? Né? Porque Portugal a princípio foi uma divisão, a parte que era
Eles achavam que só tinham selvagens, doenças, não se interessaram, e se desenvolveu de uma outra forma na América do Sul. Então, não só na América do Sul, mas por que Portugal não teve, Espanha não teve tanto interesse, né? Tudo isso nós vamos conversar. Como que foi a divisão do Brasil? Como se regionalizou? Como se dividiu? Por que se regionalizou dessa forma? A regionalização do modo que nós conhecemos hoje foi a primeira? Não. Houve várias formas de dividir o Brasil. Muitas formas, né? Não era sul, norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, né? Teve outras configurações, outros estudiosos, analistas, geógrafos, dividiram o Brasil de outras maneiras, por desenvolvimento, né? Como o Milton Santos fez. Então, teve outros autores, outros cientistas que dividiram o Brasil de outra maneira. Por que foi dividido do jeito que foi? Esse é um estudo que nós faremos aí, né, durante o percorrer do ano. Certo? Por que se divide? Se divide porque se tem a ideia de que a partir do momento que eu divido, eu consigo analisar melhor, né? Então, eu tenho que comensurar é dar valor, dividir para dar valor. Então, eu preciso dividir o país, né, em áreas de maior desenvolvimento, menos desenvolvimento, produção disso, daquilo. Como que eu divido o Brasil para entender melhor o Brasil, para poder investir melhor o dinheiro, tá? Quer dizer, isso na teoria, né? Quais são os organismos internacionais? Quais são os mercados internacionais? Para quem o Brasil produz? De quem o Brasil compra? O que o Brasil produz mais? O que o Brasil compra mais? Né? A produção de cana-de-açúcar, café, açúcar, aço, suco de laranja, frutas, legumes, carne, frango. Para quem o Brasil produz? Né? Por que o Brasil ainda compra arroz? Por que o Brasil ainda compra trigo? Né? Alta tecnologia que o Brasil compra? Tudo isso é motivo de análise da geografia e nesse particular aqui, como que o Brasil é no sistema internacional, como fluem as nossas relações comerciais, né? Como que isso acontece, quais são os nossos maiores parceiros comerciais, no caso aqui próximo a Argentina, fora a China é nosso maior parceiro comercial, tanto de compra quanto de venda, né? Esses organismos internacionais defendem quem? Com que interesse? Né? Então, quem regula esse comércio internacional? Né? Então, tudo isso vai ser objeto de estudo. Como que eu entendo as informações específicas e singulares do Brasil? Em que ponto dessa produção mundial o Brasil está? Entre os 10 maiores produtores, invariavelmente, independente de política, mas a política pode atrapalhar, pode melhorar. Já tivemos na 5ª posição, hoje estamos muito para trás, né? Então, o que essa política altera na parte econômica? O que atrapalha no nosso comércio internacional? As nossas relações diplomáticas são fundamentais nesse processo, ok? Qual é a agenda externa brasileira de negociação? Quais são os eventos no ano que o Brasil tem que participar? O Brasil está no Acordo de Paris, da defesa do meio ambiente? Não está? O Brasil faz parte de alguns grupos econômicos, o BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Que importância tem isso? Esses países negociam, não negociam com o Brasil? Esses países são fortes militarmente, economicamente, politicamente? Se relacionar com os Estados Unidos é importante, não é importante? Né? Ficar do lado do Biden, não ficar do lado do Biden? Ser contra? A geografia ajuda a entender tudo isso. A política internacional. Entender as distorções também desse processo todo. Entender como que essas organizações
elas, de certa forma, indiretamente, elas determinam o poder no mundo, né? E esse poder, como ele é exercido, como as superpotências exercem esse poder. Para isso você tem que entender de geopolítica, e geopolítica tem muito a ver com território, com supremacia, com poder, como domínio sobre o seu território, mudança de território, anexação de território, né? Então, a geopolítica ajuda a entender essas estratégias de poder. Então, a geopolítica é uma parte da geografia fundamental e importantíssima. Tudo bem? Quais são os meios tecnológicos que nós utilizamos, né? Eu estou falando de satélite, sensoramento remoto, para entender o nosso território, as informações sobre o nosso território. Algum país lá fora tem mais informação do nosso território do que nós mesmos. Quais são as empresas que os acordos internacionais para domínio dessas tecnologias e de informação sobre o nosso território, informações sobre um território riquíssimo, né? O Brasil é o país com maior biodiversidade no mundo, né? Quais são os interesses no nosso território de todos os países do mundo, dessas grandes potências, não é? Então, até onde o Brasil tem essa informação, Google Maps, Google, todas essas possibilidades aí, né? E o Brasil às vezes paga para uma empresa para que ela faça todo esse ordenamento do nosso território do ponto de vista informacional, né? Ter a possibilidade de entender todos os fenômenos naturais que ocorrem não só no nosso país como no mundo, quais são os recursos naturais que nós detemos aqui no Brasil e fora, né? Quais são os recursos naturais dos outros países, que troca que nós fazemos com relação a isso, a manutenção desses recursos, a manutenção das populações, das nossas reservas, o que é fundamental manter as nossas reservas, não exaurir todos os recursos, né? Localização geográfica, onde estão os biomas, né? Os ecossistemas, não só do ponto de vista do ecossistema geral no mundo inteiro, como os ecossistemas aqui no nosso país, os biomas, cada um especificamente, em cada região, né? A Caatinga, mares e morros, pampas e tantos outros biomas, né? Amazônia. Então, qual a importância desses recursos para o nosso país e para o mundo, certo? Então, basicamente, eu dei uma geralzão assim de tudo que será estudado no primeiro bimestre. Todos esses fatores que eu apontei vão ser estudados aí no primeiro bimestre. Devem ser estudados no primeiro bimestre, né? Aos meus alunos aí que eram dos primeiros anos, né, que agora estão no segundo ano você se aprofunda mais, né, a sua capacidade aumenta de conhecimento, de entendimento, né, a sua capacidade de visão de mundo vai aumentar, né, e eu espero que vocês tenham muito conhecimento. Lembre-se, conhecimento nunca ninguém vai tirar de vocês, né? E conhecimento é muito importante para a vida de vocês. O ensino médio começa a fazer com que você vá pensando tudo, né? Que você vai fazer na sua vida, começa a pensar. Eu tenho alguns aí que eu já converso, que alguns estão trabalhando, outros estão tentando entrar no mercado de trabalho, né? Alguns começam a pensar em vestibular, ETEC, Senai e tudo mais, né? Uma parte da visão de adulto começa a aparecer, vocês começam a se modificar internamente, fisicamente, em nível de pensamento também, há um crescimento aí importante, não é? Então é um momento fundamental aí da vida de vocês, mas ao mesmo tempo que é importante para tudo isso, também é importante para você manter a sua vida. Então, tome cuidado onde você saia, né? Aonde você fica, com grupos de pessoas. Isso é perigoso no momento que nós estamos vivendo. Lembre-se, o maior bem que você tem é a sua vida. Então, chegando em casa, tome banho, troque de roupa, use álcool gel, né? Evite aglomerações,
procure tomar o máximo cuidado possível por você, pelos seus amigos e pela sua família. Esse momento, espero eu, vai passar, né? É ideal que todos nós já estivéssemos vacinados, mas não foi isso que aconteceu, então nós temos que nos cuidar antes de termos essa possibilidade de nos protegermos, certo? Então, antes disso, não tem outra alternativa a não ser tomar muito cuidado, né? E eu sei, jovem, às vezes acha que é invencível, que não vai acontecer nada com ele, mas você tem uma responsabilidade não só com você, como com os seus irmãos, os seus familiares que são mais velhos, que têm menos defesas no corpo que você tem, né? O jovem tem 40% a menos de probabilidade de pegar, e mesmo que se pegar, pode ser mais fraca, porém, ele também pode ter de forma mais grave. Então, tem que tomar muito cuidado. E lembre-se, você não está sozinho no mundo, né? Tem pessoas que são importantes para você e dependem também de você, né? Então, tome muito cuidado. Tá bom? Entender de mundo, ter uma visão de mundo do ponto de vista geográfico, também é entender que o ser humano é fundamental nesse processo. Sem o ser humano não tem nada disso do que o professor falou. É o ser humano que leva à frente tudo isso que eu disse. Às vezes de forma boa, às vezes de forma não ruim, não boa, mas de forma ruim. Porém, é o ser humano, né? Então, ele é determinante no nosso mundo, ele pode tanto ir para o lado bom quanto o lado ruim, ter ações maravilhosas e ações ridículas, né? Infelizmente isso é verdade, né? Então a questão também do negacionismo, da não ciência, do terraplanismo e por aí vai, né? Todas as ignorâncias possíveis, o ignorar o conhecimento, né? Não leva a lugar nenhum, né? Mas o conhecimento foi importante para criar a vacina, né? Então, nessa hora, a ciência é importante, né? Quando mexe na vida, aí a conversa é outra, né? Fala-se, mas eu vou lá tomar a vacina, né? Então, é complicado. Por isso que é importante nós termos conhecimento, aprendermos, né? E a geografia dá toda essa condição para vocês crescerem e ter uma visão mais ampla de mundo, tá? Isso é fundamental. Meus alunos aí do segundo A, segundo B e segundo C, eu queria deixar um beijo grande para vocês, dizer que independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar à disposição de vocês, né? Eu sempre estarei por perto, né? A nossa história é muito bonita, temos muita proximidade e eu desejo assim do fundo do meu coração a melhor vida possível para vocês, e se um dia vocês precisarem desse humilde professor, é só chamar, estarei lá para ficar perto de vocês, sempre. Tchau.